Saudações a todos. Vamos iniciar mais uma sessão de apresentação relativa à nossa playlist intitulada Referências Científicas. Playlist essas vinculada ao nosso canal, ao canal intitulado Professor Damião Meira, Instituto Federal do Pará, canal este hospedado e sediado na plataforma do YouTube. Esta playlist intitulada Referências Científicas objetiva apresentar os mais diversos conteúdos científicos vinculados e relacionados às mais diversas áreas do saber humano e saber científico, conteúdos científicos estes registrados e, por assim dizer, apresentados e nos mais diversos formatos, desde os mais tradicionais aos mais modernos, aos mais atuais. Nesta sessão em particular, estaremos apresentando páginas de conteúdo científico disponibilizadas na plataforma do YouTube na rede mundial de computadores. Estaremos então apresentando por assim dizer, três páginas nas quais nós podemos encontrar importantes conteúdos científicos, especialmente de caráter em nível didático, sobre matemática, sobre estatística, sobre física, sobre as Olimpíadas, como, por exemplo, a Olimpíada Brasileira de Matemática, a Olimpíada Brasileira de Física, a Olimpíada Brasileira associada à astronomia e à astronáutica, a Olimpíada Brasileira associada ao lançamento de foguetes. Muito bem, então estas três páginas aqui referidas, elas são de autoria e de responsabilidade do ilustre, eminente cientista, pesquisador e professor do Instituto Federal do Pará, campus de Itaituba, o ilustre professor Eliésio Alves da Silva, matemático, físico, cientista e professor da cadeira de matemática do Instituto Federal do Pará, campus de Itaituba. Professor Eliésio Alves da Silva, aqui responsável por estas três páginas. Vamos começar por esta página, aqui intitulada Eliésio Silva, disponibilizada na plataforma do YouTube, com diversos vídeos, sobre lançamento de foguetes, aqui, Mostra Nacional de Lançamento de Foguetes, aqui vídeos sobre como solucionar problemas associados às funções, ao estudo de funções no âmbito do primeiro e do segundo grau. Aqui alguns vídeos dedicados a apresentar as funções e suas respectivas soluções, a apresentação de problemas propostos relacionados à teoria de funções e vários vídeos aqui, por exemplo, geometria euclidiana em 3 dimensões, a geometria que trata de grandezas no ambiente relacionado especialmente ao volume, ao cálculo do volume, ao cálculo da área de superfície, volume de estruturas tridimensionais, o cálculo do comprimento, enfim, o estudo de geometria analítica. Aqui vídeos falando sobre esferas, sobre cones, diversos assuntos, também a teoria de séries, falando sobre progressão aritmética, sobre progressão geométrica, solução de problemas relacionados, demonstrações associadas, também falando sobre antiderivadas, vídeos tratando sobre cálculo de áreas, como calcular áreas, exercícios propostos e suas respectivas soluções, ainda geometria analítica, o estudo de equação e inequação modular, módulo e função modular, aqui transitando também para o cálculo diferencial e integral, como a regra de L'Hospital, como o teorema do valor médio, derivada sucessiva, reta tangente, regras de derivação, revisão de cálculo
Diferencial integral parte 2. Muito bem. Então, essa é uma página na plataforma disponibilizada na plataforma do YouTube, de autoria do ilustríssimo professor Eliésio Alves da Silva. Aqui uma outra página também de sua autoria, intitulada, vamos verificar, a página intitulada SOS Matemática do Enem, ou seja, conteúdos de matemática estudados e cobrados no Exame Nacional do Ensino, no contexto do Exame Nacional do Ensino Médio. Aqui vamos apresentar rapidamente aqui dicas, solução de problemas, apresentação de conteúdo resumido e de forma bastante didática sobre diversos temas e tópicos relacionados à matemática de ensino fundamental e à matemática de ensino médio. Muito bem, aqui solução de problemas propostos nos exames escritos disponibilizados promovidos pela Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, problemas dos mais diversos, aqui de diversos anos, dos mais diversos tópicos e de diversos anos, como por exemplo 2017. O problema, a apresentação do problema, bem como sua respectiva solução, bem explicado, didaticamente explicado, excelentemente bem explicado pelo professor Eliésio Alves da Silva. São vários problemas sobre diversos tópicos de matemática do primeiro grau, do segundo grau, já fazendo também aqui a associação com o cálculo diferencial, com o cálculo integral, com fundamentos de análise real, inclusive, como, por exemplo, o cálculo do limite, limite de funções, limite das funções seno, limite da função cosseno. Muito bem. E tópicos ainda sobre a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, vários problemas, aqui com um amplo espectro, um largo espectro de temas e tópicos e subtópicos, inclusive análise combinatória. Estudo sobre análise combinatória, solução dos problemas relativos à análise combinatória, também transitando para a geometria analítica, um importante estudo analítico da geometria euclidiana em 1, 2 e 3 dimensões, denominado de geometria analítica, o estudo das funções logarítmicas, da função exponencial, a relação da função logarítmica com a função exponencial, também o estudo de outros tipos, outras classes de funções. Muito bem, essa é a página intitulada SOS Matemática do Enem. Vamos então transitar agora para a página intitulada SOS Física do Enem, aí dedicada a estudar os tópicos de física relacionados ao Exame Nacional do Ensino Médio, cobrados no contexto do Exame Nacional do Ensino Médio. Então, tópicos associados ao estudo de mecânica clássica, como por exemplo o simulador de força elástica, inclusive com softwares especiais. O professor Eliésio Alves da Silva trata softwares especiais, estuda e ensina sobre softwares educativos, que resolução de problemas também cobrados no contexto do Exame Nacional do Ensino Médio, problemas de física estudados no âmbito do ensino médio, no âmbito do segundo grau. Aqui a apresentação de simuladores no contexto da mecânica clássica, especialmente no contexto da cinemática de translação. Muito bem. Vários problemas, interessante consultar problemas envolvendo eletricidade e magnetismo, ou seja, o eletromagnetismo clássico, ali direcionado para o Exame Nacional do Ensino Médio, o exame de física da prova do Exame Nacional do Ensino Médio, a parte D das ciências físicas. Aqui algum estudo, um resumo, uma parte introdutória sobre a aplicação de geometria euclidiana em 1, 2 e 3 dimensões aplicada ao cálculo vetorial, estudando então o espaço vetorial euclidiano de 3 dimensões, apresentando operação com vetores, decomposição de vetores e associando, por exemplo, ao movimento em 2 dimensões, tal como o movimento oblíquo, o movimento em 2 dimensões.
movimento este de uma estrutura material dotada de massa m submetida a um campo gravitacional constante e uniforme. E vários outros problemas, especialmente problemas disponibilizados, né, no Exame Nacional de Ensino Médio, muito bem, problemas aqui com didaticamente apresentados, com figuras, ilustrações, com suas respectivas soluções, com comentários sobre a parte conceitual e a parte algébrica e matemática, bem como com importantes dicas, importantes explicações sobre elucidativas explicações sobre os aspectos experimentais e aplicados da física estudada no contexto do ensino médio, no contexto do Exame Nacional do Ensino Médio. Inclusive, repetindo e reiterando, né, tratando os temas aqui nestes 3 canais, sempre visando a mais didática apresentação do conteúdo para melhor compreensão de todos nós, dos estudantes de primeiro grau, de ensino fundamental, de ensino médio e de graduação. Então, trata-se aqui de 3 canais, SOS Física do Enem, SOS Matemática do Enem e também um canal intitulado Eliésio Silva. Todos os 3 canais sob a organização e de autoria e de responsabilidade de Sua Excelência o professor Eliésio Alves da Silva, professor da cadeira de matemática, grande cientista, grande pesquisador, eminente professor do Instituto Federal do Pará, campus de Itaituba. E então, respeitosamente sugerimos que as pessoas interessadas em temas relacionados às ciências exatas e naturais, a Olimpíada Brasileira de Matemática, a Olimpíada Brasileira de Física, a Mostra de Lançamento de Foguetes, a Olimpíada Brasileira Associada à Astronomia e Astronáutica, todas as pessoas interessadas nesses temas, sugerimos respeitosamente que façam a análise, assistam, então, assistir todos vós, recomendamos assim que todos vós assistis a os canais aqui de autoria e de responsabilidade do ilustre professor Eliésio Alves da Silva. Agradecemos a atenção de todos vós. Oportunamente estaremos apresentando outros conteúdos científicos, livros, artigos e páginas disponibilizadas na rede mundial de computadores, especialmente na plataforma do YouTube. Em breve traremos outros importantes e relevantes conteúdos científicos. Agradecemos a atenção de todos vós. Muito grato a todos. Obrigado.